Bom, então, vou iniciar a parte da rede de atenção à saúde. Vou falar um pouco da parte do fluxograma, então como o serviço foi implantado dentro do município de Cruz Alta e como a nossa rede de atenção primária e secundária está organizada. Então, para falar um pouquinho de rede, né, a gente precisa mais ou menos descrever como a nossa rede dentro do município ela está organizada, né, e quais são os fluxos importantes hoje quando a gente está falando da parte do autismo, né? Pacientes, crianças com sinais e sintomas aparentemente do espectro autista, como que a gente está hoje organizando a nossa rede para estar recebendo estas crianças, esses pacientes. Então, eu vou falar um pouquinho do contexto da atenção primária, atenção básica, né? Que ela hoje ocupa um lugar de ordenadora das diferentes redes de atenção, né, sendo uma das portas principais de entrada no Sistema Único de Saúde. Então, todo usuário que precisa da saúde pública, ela tem que ser iniciada pela uma estratégia da saúde da família, principalmente no local onde ela se insere, né, o seu local de moradia, onde a gente faz toda a parte do cadastramento, então, dos usuários por regiões, macro-regiões dentro do município de Cruz Alta. Então, esse usuário, né, essa criança é captada, ela chega na unidade de saúde, ela é acolhida, a gente faz toda a parte da triagem e é nessa parte do início que vai se dar o acesso, então, desse usuário na rede do município. Então, no âmbito da atenção básica, que ocorre o acompanhamento ao longo da vida das pessoas. E no caso da organização da atenção às pessoas com TEA, destaca-se o acompanhamento do pré-natal e do processo do desenvolvimento infantil. Então, a gente já tem todo um atendimento inicial que começa, então, com essa mãezinha que possa ter essa criança com esses sinais indicados, possíveis TEA ou não. Então, ela inicia desde lá do pré-natal. Então, a gente busca todas as ferramentas que já existem deste usuário, né, do que já foi, de repente já organizou um prontuário, né, e a gente começa a juntar todas as informações possíveis, até o desenvolvimento infantil. Considera-se, então, importante e fundamental a importância da construção de cumplicidades na relação entre os profissionais e as famílias, garantindo a escuta qualificada e diversas necessidades de saúde às diferentes formas de expressão de sofrimento. Então, a gente contextualizou um pouquinho o que seria a atenção primária. Isso é muito importante, que a atenção primária a gente tem que deixar bem frisado aqui, que a atenção primária ela é a porta de entrada a qualquer tipo de atendimento que o usuário venha buscar com a sua grande necessidade. É nessa porta de entrada que a gente precisa estar bem atento na parte do acolhimento para se iniciar, então, buscas, né, buscas ativas dentro de todo o atendimento que a gente vai iniciar a organização do cuidado. Então, aqui nós temos um fluxograma que eu quero mostrar para vocês, onde tem a parte da atenção primária bem no meio, e depois nós temos as outras redes de apoio que entra a atenção especializada. Então, a atenção primária, então, é a porta de entrada de todo o atendimento que o usuário vem buscar dentro das suas necessidades. E a atenção especializada são as redes de apoio que vão dar a esse atendimento inicial, que é na atenção primária. Então, nós temos aqui a atenção primária à saúde, que é os postos, as estratégias de saúde da família. Depois nós temos a atenção especializada, depois a gente tem vigilância e monitoramento, que são as vigilâncias em saúde, né? Vigilância sanitária, atenção hospitalar, que ela é uma rede especializada, mas que ela é uma rede de apoio, e atenção às urgências e emergências, que aqui são as UPAs, que também é uma rede de apoio dentro da atenção especializada. Então, vejam-se bem que o desenho mostra que a atenção primária à saúde, ela fica bem central, onde todas as pessoas precisam buscar o seu atendimento inicial. Aqui dando uma complementação dentro da parte do que a gente está falando, que é o tema, né? O reconhecimento, o acolhimento e o atendimento ao autismo, né? Então, como é que a gente hoje está organizado? Como que nós estamos capacitando a nossa rede, que são os nossos profissionais, para que a gente consiga o mais rápido possível estar atendendo e agilizando este atendimento, que é muito importante, né?
desde os primeiros meses de vida, né, que é dentro do desenvolvimento infantil. Então aqui nós temos dentro da rede, lá na atenção primária, quando a criança começa a fazer as consultas de crescimento e desenvolvimento, né, que é a puericultura, é um instrumento muito importante que a gente faz para avaliar essa criança, né? É aqui que a gente fica vigilante para estar acompanhando o desenvolvimento dessa criança dentro de todos aqueles instrumentos, a própria carteirinha da criança que nos faz acompanhar a cada mês como essa criança está nos respondendo. Depois a gente tem uma aplicação de instrumento, né, de identificação precoce do TEA. Então aqui dentro da consulta do crescimento e desenvolvimento que a gente faz a puericultura, se essa criança vem começar a desenvolver qualquer sinais e sintomas, alguns traços que nos deixam um pouquinho em dúvida, a gente vai aplicar um instrumento, né, que a gente sabe que é um instrumento hoje que os próprios profissionais hoje têm dentro da rede, que a gente possa estar possivelmente anotando, né, ou descrevendo alguns sinais e sintomas que podem estar aparentes. São instrumentos hoje preconizados que os próprios profissionais hoje que trabalham dentro desta área sabem muito bem, né? Aplica o instrumento e faz toda a identificação precoce do TEA. Então, todos aqueles sinais e sintomas, eles têm que ser descritos dentro desse instrumento e provavelmente depois a gente já faz aqueles contatos prévios o mais rápido possível, que daí a alteração detectada a gente já vai encaminhar para a especialidade, que é na atenção especializada, né, que seria hoje dentro... Eu vou falar um pouquinho aqui, eu sei que a gente vai estar estendendo toda essa demonstração, essas informações para outro município, mas eu estou falando hoje dentro do município de Cruz Alta, que é onde como é que a gente organizou. Então, dentro do município de Cruz Alta, hoje a gente tem o Centro Acolher, que é um centro municipal hoje que atende todas as crianças, né, todos os pacientes que tenham hoje um diagnóstico definido do espectro autista. E depois que passou por essa especialidade, então a gente faz, ela chegou na PS, ela está sendo atendida por toda a equipe da atenção primária, demonstrou quaisquer sinais e sintomas aparentes que ali dentro deixaram com algumas dúvidas. A gente vai fazer o contato prévio, vai fazer o encaminhamento pelo sistema, né? E aí fizemos até um contato prévio com o Centro Acolher, para ver a possibilidade de nós estarmos agendando a consulta ou uma avaliação inicial com toda a equipe multidisciplinar do serviço, para que a gente possa o mais rápido possível estar agilizando, então, a questão da busca pelo diagnóstico definido dessa criança. E aí entra a parte das recomendações da estimulação precoce, que mesmo essa criança estando em stand-by, sendo avaliado e que a gente não tenha um diagnóstico definido, essa criança vai começar já a receber, tanto na puericultura dentro da atenção primária, quanto as orientações importantíssimas da gente estar falando com os pais ou do cuidador que cuida dessa criança, para que essa criança consiga estar recebendo também as recomendações importantes para a estimulação precoce. E aí, depois que a gente der essa continuidade no cuidado e no atendimento, a gente passa então a criança ao serviço especializado para que se tenha, então, os pais, a família se tenha uma entrevista, né? De todo o cuidado dessa criança e do desenvolvimento que essa criança tem dentro, na sua casa, né? E o que ela vem apresentando. E aí, junto, a gente complementa com todo aquele instrumento definido, então, criado pelo serviço especializado, tá? Dentro do fluxo, dando continuidade aqui, então, mais um desenho que é importante, porque o desenho a gente consegue memorizar como que se dá e como está organizada a nossa rede, né? Então, aqui, suspeita em TEA, né? Então, a gente tem que sair, levantou os sinais e sintomas ali, por mais que ótimo que a gente não tenha um diagnóstico definido. Mas se tem uma suspeita já ali com alguns sinais que hoje nos deixam em dúvida e que nos deixam mais atentos para esse cuidado, já se faz, então, pode ser que essa criança tenha alguma confirmação ou pode ser que a gente consiga ter algum diagnóstico que possa confirmar um diagnóstico de TEA. Então, encaminha para atenção especializada.
Depois disso vem o acompanhamento contínuo compartilhado entre atenção primária e atenção especializada, né? Então é sempre importante, essa criança ela não deixa de ter o vínculo do acompanhamento na atenção primária, mesmo ela tendo a possibilidade de ter um diagnóstico confirmado de TEA, né? Quanto mais vínculos essa criança precocemente está sendo investigada, mais vínculo com profissionais, com equipes multi, mais rápido, mais precocemente a gente vai conseguir estar encaminhando essa criança, e essa criança vai ter um tratamento adequado, e com certeza ela vai ter, quanto mais adequado ela tiver tratamento, menos sintomas e ela vai ter de retroceder dentro do seu desenvolvimento. Então, é sempre importante manter os vínculos entre as redes, isso é bem importante, e a gente precisa estar com tudo isso dentro do registro do prontuário dessa criança, porque possivelmente essa criança vai estar se desenvolvendo, e depois tudo isso vai nos ajudar também dentro da parte do desenvolvimento escolar dessa criança. Então, a estimulação precoce, ela sempre vai ser uma medida preventiva, e a gente sempre precisa ter em mente que quanto mais rápido a gente tiver um diagnóstico definido de TEA, mais rápido a gente vai conseguir estar recebendo essa criança dentro de uma rede qualificada e adequada para o seu atendimento. Então, falando um pouquinho do Centro Acolher, que eu volto a falar, o Centro Acolher, então, é o centro municipal hoje, que atende todas as crianças com espectro autista. Então, ele foi hoje implantado dentro do município de Cruz Alta, através de um projeto Acolher, né, que a gente fala, onde foi descrito vários atendimentos, várias etapas dentro desse acolher, que visa instituir uma rede de cuidados à saúde das pessoas com TEA e de suas famílias, no campo da habilitação, reabilitação, articulada a outros pontos de atenção da rede SUS, serviços de proteção social e de educação. Então, quando a gente fala em rede, a rede não é só a rede da saúde, atenção primária, atenção especializada. A rede, ela tem que funcionar, por isso que os registros, eles são muito importantes. Quanto mais precocemente a gente dar atendimento a essas crianças, mais registros e mais rápido a gente vai estar conseguindo estar estimulando essa criança, então, para que ela se tenha um desenvolvimento quase que normal. A rede também, ela tem que funcionar dentro da parte da saúde, teve um diagnóstico, possivelmente já definido, esse diagnóstico depois ele precisa ser compartilhado com a parte da educação, e depois possivelmente ele vai ter que ser compartilhado com a parte do desenvolvimento social. Então, esse também é uma rede muito importante, que ela tem que estar integrada também, né? Porque depois, quando essa criança começar a fazer, quando ela começar a buscar estudar dentro das escolas infantis, desde o primeiro momento, essa criança já vai estar com todas as informações integradas, e tudo aquilo que essa criança já teve de atendimento, que já tenha de acompanhamento dentro de uma equipe multidisciplinar do serviço, a própria escola já vai estar ciente, e esse atendimento, esse cuidado e essa busca por melhor, ela não pode deixar e nem passar despercebida, ela tem que ser contínua. Então, a gente tem dentro do Centro Acolher, então, atendimento dos casos suspeitos ou confirmados, que é aquilo que eu falei. Todo paciente que ele não chega com diagnóstico definido. Ele chega com uma suspeita e ele passa para o Centro Acolher por uma equipe multidisciplinar, onde tem vários profissionais, né, que entra a parte da fono, entra a parte da psicopedagoga, entra a parte da psicologia. Então, são vários, entra a parte da terapia ocupacional, vários atendimentos de várias categorias profissionais, dentro de um tempo que acredito que seja hoje em torno de 90 dias, 3 meses, e essa equipe vem fazendo avaliação semanal com essa família, com essa criança, para ver e chegar até a ter um diagnóstico definido ou não, tá? Os encaminhamentos, eles chegam ao serviço especializado via CIMUS, né? O CIMUS é um sistema de informação municipal, então, da saúde do município de Cruz Alta, para avaliação do Centro Acolher. As crianças que estão em acompanhamento no CAPSI
Sim. Antes de nós ter o serviço especializado do Centro Acolher, essas crianças buscavam atendimento nos CAPs, no CAPSI, que é o CAPS infantil, né? Então, essas crianças a gente fez, depois que a gente organizou todo o serviço, a gente fez todo um levantamento, uma busca ativa daquelas crianças que tinham o diagnóstico de autismo e a gente migrou elas para o serviço do Centro Acolher. Então hoje a gente está sempre buscando, né, dentro das nossas demandas, né, e reorganizando sempre o fluxo, né. Então aqui as estratégias, a parte da psicologia, que a psicologia a gente também tem dentro da atenção primária, e a clínica de incluir. Então a clínica da incluir é uma clínica hoje privada, mas que também faz parte de dentro da nossa rede de apoio. Eles também nos dão um suporte ainda em algumas especialidades que é onde o Centro Acolher tem maior demandas hoje, que acaba tendo uma demanda muito maior do que a gente tem de oferta de consultas. Então, mantendo-se agendamentos nessas unidades. Então, é aquilo que eu falei, sempre importante, o fluxo está definido, construído dentro do município, né? Como é que a gente organizou? A gente organizou o serviço do Centro Acolher, e dentro do serviço do Centro Acolher a gente organizou, então, capacitações nas redes. Então, a gente pegou a equipe multi hoje do Centro Acolher e do T-Acolhe, que o T-Acolhe é um serviço de matriciamento habilitado pelo Estado, né? Onde Cruz Alta foi contemplada e a gente tem esse serviço. E a gente começou a fazer, então, toda essa capacitação na rede. Capacitamos todos os ESFs, demonstramos todos os serviços, os tipos de como a gente ia estar acolhendo e fazendo a triagem e para onde a gente estaria encaminhando. Então, essa rede ela tem que se falar, mas também precisa estar todos os profissionais envolvidos e saber para onde a gente vai encaminhar estes pacientes para que a demora não aconteça. Dentro do Centro Acolher, então, como é que funciona? Como é que a gente está organizado quando a gente recebe uma criança com suspeita de autismo? Então, a gente tem hoje os espaços de escuta e de acolhimento, que ele é fundamental, né? Por mais que essa criança venha sendo encaminhada pela atenção primária, que ela já vai ter registros lá, do que levou ela a estar chegando dentro do Centro Acolher, a gente precisa desse espaço para escutar o familiar, o pai, a mãe, o cuidador dessa criança e até mesmo para a gente ver as condições clínicas da criança, até a questão do comportamento, que também nos traz bastante informação, né? Num espaço mais reservado e acolhedor. Orientação sempre com a família, então a gente está percebendo ali que essa criança já tem todo um desenvolvimento um pouquinho desordenado, a gente já pode estar organizando as famílias, porque as famílias sempre elas estão desesperadas, elas ficam preocupadas, porque elas não sabem como, a gente nunca está preparado de como a gente vai agir, né, como a gente vai fazer para iniciar todo esse processo, então a gente precisa dar um amparo muito psicológico, muito acolhedor para as famílias, porque as famílias precisam, neste momento, estarem preparadas e calmas para poder lidar com toda essa situação. Então faz todo aquele acolhimento familiar e da criança, e possivelmente ali dentro de toda essa situação vai estar toda a equipe multi, onde se vai ser feita uma avaliação diagnóstica diferencial por equipe multidisciplinar, que daí vai passar por avaliação pelos olhos de todos os profissionais que estão envolvidos dentro da equipe multi. Logo depois a gente faz um encaminhamento para avaliação e acompanhamento do psiquiátrico, né, que a gente tem a psiquiatria também, a doutora, que atende dentro da nossa equipe. Encaminhamentos para as demais avaliações e consultas clínicas, né, que aí a gente vai fazer todo um acompanhamento, a gente não pode querer atender a criança apenas focada no autismo, mas aí a gente tem que ver tudo que possa ter associado junto com essa criança que também possa estar interferindo dentro do seu desenvolvimento. Avaliações de prioridades e encaminhamento necessário, né? Então, qual é a prioridade necessária? Nem sempre a criança também, quando ela recebe um diagnóstico do autismo, ela tem que iniciar com tudo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa perceber e identificar qual é a área mais afetada, que talvez que a gente tenha que desenvolver o mais rápido possível inicialmente. E aí a gente faz toda aquela avaliação.
terapia ocupacional, a fono, psicopedagogia, fisioterapia, psicologia, né? Eu sempre penso que a psicologia ela é muito importante inicialmente dentro para trabalhar com a família. Essa família ela precisa estar muito bem orientada e amparada para que ela consiga dar esse suporte emocional e psicológico para essa criança. Porque se a criança não tem esse entendimento dos pais de que ela precisa ser trabalhada, que ela precisa ser o trabalho, esse cuidado, ele precisa ser contínuo e não é apenas só nas terapias, porque quem hoje mais passa com a criança é a família. Então essa família ela precisa estar sim preparada, acolhida e saber que tem uma equipe e que existem profissionais para estar ali de suporte a ela quando ela necessitar. Então a gente sabe que sempre quando a gente acolhe essa família, a gente vai ter sim um bom atendimento, um bom acolhimento para essa criança posteriormente. Construção de um plano terapêutico a seguir, né? Então, depois que a gente teve a avaliação com todos esses profissionais, a gente teve um diagnóstico definido, a gente vai começar já desde o primeiro momento fazer a construção do plano terapêutico, que é aquele plano singular, né, que a gente faz e depois a gente compartilha sempre com a família e a escola. E assistência social. Então, o plano é o plano do cuidado. Então, o que essa criança iniciou, como que iniciou, com quem ela iniciou e quais são as respostas que essa criança está dando em cada terapia que essa criança vem sendo realizada e desenvolvida. Então isso é muito importante para nós, até para a gente poder seguir ela continuamente e ir passando de etapa também. E aí depois a gente segue as intervenções terapêuticas específicas, que daí com enfoque multi e interdisciplinares, aí de cada criança para criança, daí a gente tem que ir avaliando. A construção de práticas terapêuticas programadas de mediação dos pais, oferecendo orientação, educação e treinamento, coordenando e organizando serviços e advogando pela família. É aquilo que eu falei, né, que o bom acolhimento dos pais, da família, é muito importante. A gente precisa deixar esses pais também cientes de como se dá esse cuidado, porque eles também precisam dar a continuidade desse cuidado pós as terapias, né? Depois que essas crianças deixam o serviço e vão para as suas casas. Colaboração com os processos inclusivos nas escolas e articulação com os demais das redes de atenção assistencial. Então é deixar sempre passar para a família, acolher, chamar, dentro do próprio serviço realizar palestras, realizar reuniões com os pais, né? Aí depende muito do plano singular de cada criança, né? Tem crianças que a gente até consegue compartilhar algumas informações mais que coletivas, né? Com alguns outros pais junto. Vai ter crianças que a gente vai ter que trabalhar algumas terapias individuais, né? Mas a gente tem que tentar, do modo que geral, tentar fazer o acolhimento. E o que me chama atenção bastante, enquanto hoje secretária de saúde, enquanto enfermeira que venho já dentro dessa área há muito tempo, é essa questão da família estar bem acolhida. A família precisa estar bem acolhida para estar junto, nos auxiliando dentro deste desenvolvimento da criança. Então aqui só para passar rapidinho para ver, né, o quanto a gente está tendo uma prevalência sempre muito grande do autismo, né? Então aqui eu trago um dado meio que de 2021 recentes, né? O quanto a gente vê aqui os gráficos, o quanto a gente tem aumentado os diagnósticos de autismo, não, cada vez mais a gente tem diagnósticos chegando para nós, né? E o que me deixa mais feliz é que agora a gente está sim conseguindo falar uma linguagem onde a gente consegue estar trazendo para os serviços de saúde todo este preparo, essa organização que a gente possa estar sim recebendo essas crianças lá no início, precocemente, para estar entrando então a organização do plano de cuidado, né, com qualidade, para que a gente consiga desenvolver essa criança, né, o mais precoce possível. Então a gente vê aqui a área de relevância de prevalência muito grande, né? Sobe a cada
A cada ano tem subido bastante. E a gente sabe que isso aqui parou em 2021. A gente sabe que dados de 2022 já tem bem maiores e 2023 muito maiores ainda. Então, a cada ano, né, tende-se a subir mais a prevalência. Agora eu falo um pouquinho, falei do Centro Acolher e agora a gente fala do Te Acolhe, que eu falei para vocês em relação ao programa. Então, esse programa é um serviço de habilitação estadual, onde se trabalha a questão do matriciamento e da organização dos serviços nos municípios. Como a gente vai estar organizando. Então, a composição da equipe está baseado no tripé: saúde, educação e assistência social. Aquilo que eu falei, rede. Então, essa rede ela precisa se comunicar. O Centro Macro-Regional de Referência Inteia tem como objetivo, então nós temos hoje em Cruz Alta um serviço habilitado pelo Estado, que é o Te Acolhe, que é um centro macro-regional de referência, Inteia. Então, antes eu falei do Centro Acolher, que é um serviço especializado municipal. Esse serviço especializado municipal, ele foi organizado através da organização dos centros macro-regionais de referência. E hoje a gente faz toda essa capacitação dentro da Regional de Saúde do município de Cruz Alta, para que os municípios se organizem de uma forma em rede, que possam estar trabalhando igual o nosso fluxograma de atendimentos. Então, ele tem como objetivo organizar e fortalecer as redes municipais de saúde, de educação e de assistência social, no atendimento às pessoas com autismo e suas famílias. O programa busca envolver escolas, postos de saúde, que são as estratégias, centros de atendimentos e comunidade, atuando de forma integrada. Quando a gente fala em questão de fazer busca ativa, a gente está falando busca ativa dentro desse tripé. Então, é sempre muito importante a gente saber que a saúde tem que ter seus dados, a educação é essencial ter os seus dados e na assistência social também. E esse serviço, essa rede aqui, ela tem que estar organizada, né? Então, ela tem que se falar, ela tem que estar se conversando entre a rede toda, né? Isso é muito importante. O matriciamento que hoje o Te Acolhe faz dentro dos municípios, e dentro desses municípios está Cruz Alta, é justamente isso aí, a gente matriciar aquelas crianças e aonde elas estão inseridas. Em qual escola, em que ano da escola, como é que essa criança está tendo o seu desenvolvimento escolar. Então, é sempre muito importante ter dados registrados em cada departamento, citados aqui pelo este tripé. Então, o Centro de Referência Regional Cruz Alta, ele hoje é composto por também uma equipe multi. A gente tem fisioterapeuta, a gente tem educador físico, a gente tem uma educadora especial e a gente tem uma neuropsicopedagoga. Então, esses profissionais também fazem parte dentro desse serviço especializado, que é estadual. O objetivo é fortalecer a estrutura existente nos municípios, aquilo que eu falei. Então, como é que a gente hoje organiza, ele vem para matriciar e organizar os serviços hoje para nós estarmos qualificando os atendimentos para atender, então, essas crianças com diagnóstico de autismo. Então, os centros regionais de referência são responsáveis pelos atendimentos dos casos severos, graves e refratários da região, em conjunto com as equipes já existentes no município nas áreas de saúde, educação e assistência social, na lógica do matriciamento, da corresponsabilização pelos casos e da construção conjunta de propostas de atenção e cuidado às pessoas com autismos e sua família. Então, a gente percebe que a parte de matriciar, se hoje, por exemplo, vou falar agora do Te Acolhe, que é o serviço, esse centro regional de referência que nós também temos habilitado aqui. Se dentro do município que compõe a nossa regional de saúde hoje, que é a região 12, né? A gente tem lá no município pequeno, onde ele não tem hoje um serviço organizado, né? Mas essa criança foi atendida, ela foi identificada dentro da educação. E aí passou essa criança lá para fono, passou lá para terapeuta ocupacional, passou lá para psicóloga, e essa criança hoje tem uma suspeita de um diagnóstico, mas ainda ela não tem confirmado.
mas essa criança já tem um diagnóstico bem avançado. Se o município hoje consegue nos trazer todas essas informações e ele faz ali o contato com o nosso centro regional de referência, que é aqui no TEACOLI Cruz Alta, esta criança posteriormente ela virá para o município de Cruz Alta, para esse serviço do TEACOLI, e ela será avaliada por essa nossa equipe que tem hoje dentro de toda a sua especialidade. E dentro dessa avaliação ela terá um relatório técnico, né, dizendo como que essa criança hoje se encontra e qual é o possível diagnóstico que essa criança terá mais para o final dos seus atendimentos. Então, ele faz um matriciamento, ele auxilia os municípios e, ao mesmo tempo, ele também organiza e passa toda a orientação de como organizar esse serviço dentro dos municípios que compõem a Regional de Saúde. Hoje, essa equipe também, além dela estar organizando e capacitando os profissionais do município de Cruz Alta, ela faz da mesma forma em todos os outros municípios que compõem a Regional de Saúde. Então, eles organizam lá nos municípios os profissionais que hoje que integram a rede, que possam estar fazendo as buscas ativas, e aí essa equipe se desloca ou eles mesmos já vêm para Cruz Alta quando a gente faz um seminário, que aí a gente faz um seminário regional, e aí a gente tenta trazer todos eles para que eles participem, então, dessa capacitação e dessas orientações que a gente tem a passar para estar organizando os serviços de saúde. Os centros macro-regionais oferecem suporte técnico a partir também do matriciamento às equipes dos centros regionais. Então, esses centros macro-regionais, hoje a gente tem o nosso centro que é Santa Rosa. Então, a mesma coisa, qualquer hoje dúvida, informação que a gente tenha, casos dentro dos nossos centros regionais, também a gente busca um suporte, né, técnico que a gente possa estar discutindo e realizando discussões de caso. Bem como aos municípios da macro-região, qualificando os profissionais das áreas prioritárias de saúde, educação e assistência social, com as ações que visam a organização e o fortalecimento das redes municipais no atendimento às pessoas com TEA e suas famílias. Então, hoje, só para entenderem melhor, aqui a gente colocou o Centro Acolher, e aqui a gente coloca, então, os municípios, que são 12, todos os municípios que fazem parte da Regional de Saúde de Cruz Alta, que é a região 12, Portal das Missões. Então, a gente tem Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incar, Colorado, Cruz Alta, Fortaleza dos Valos, Ibirubá, 15 de Novembro, Saldanha Marinho, Salto do Jacuí, Santa Bárbara do Sul e Selpa. Aqui eu trago um mapinha também para a gente ver como é que eles estão distribuídos. Então, todos esses municípios aqui, eles compõem a nossa região 12 de saúde, que é o Portal das Missões, e nós somos centro de referência para estar dando esse suporte de matriciamento e de organização dos serviços que hoje buscam os atendimentos a essas crianças com esse diagnóstico definido. Aqui a gente também tem um pouquinho do contexto da parte da divisão. Então, hoje ela é dividida em 4 coordenadorias, que são os centros regionais de saúde. Eles têm hoje dentro da 9ª, na 12ª, que é Santo Ângelo, 14ª, que é Santa Rosa, e 17ª, que é Ijuí. E também dividida em 4 regiões de saúde. Então, aqui a 11, que são os 7 povos das missões, né? Que entra dentro da 12ª, que é Santo Ângelo, 12, que é o Portal das Missões, que está a 9ª CRS, que é Cruz Alta, 13, que é Diversidade, que está a 17ª, que é Ijuí, e a 14, que é a Fronteira Noroeste, que tem a 14ª, então, que é a CRS Santa Rosa. Então, hoje a gente tem, então, toda essa divisão dentro das 4 coordenadorias regionais, né? Então, toda essa macro, isso aqui é uma macro região. Então, a nossa macro hoje, ela está dividida nesses municípios, dentro dessas regiões de saúde. A macro região de saúde, ela é composta hoje por 79 municípios. Na educação, então, lembram que a macro é todas aquelas regionais de saúde. 9ª, 12ª, 14ª e 17ª. Então, hoje dentro, ela compõe 79 municípios a total.
Na educação, a gente tem hoje cadastrados, registrado 900 escolas municipais e estaduais, entre uma e outra, 30 APAE dentro da nossa região de saúde toda, da nossa macro-região. Na assistência social, a gente tem 191 serviços de assistência social, que entra a parte dos CRAS, dos CREAS e dos centros de conveniências. E na saúde, a gente tem 15 serviços de reabilitação intelectual. Então, aqui entra as reabilitações que hoje a gente tem para ofertando dentro da nossa macro-região. E aí eu falo, 9ª CRS, 12ª CRS, 14ª CRS e 17ª CRS. Então, todas essas caracterizações, elas estão distribuídas dentro da nossa macro-regional. Então, assim, é importante que a gente trabalhe o nosso fluxo e os nossos atendimentos dentro da nossa macro. Quando extrapola, ultrapassa da nossa macro, aí a gente acaba tendo que encaminhar para os serviços de alta complexidade, que aí foge da nossa parte macro-regional, né? Ela vai para os grandes centros. Mas é muito importante esses registros existirem para todas essas crianças, para todos esses atendimentos que tiverem um diagnóstico definido, estar dentro do nosso sistema de informação e que ele seja integrado. As atividades realizadas hoje no TEACOLE, que é no Centro de Referência Cruz Alta, quais são essas atividades que hoje a gente realiza lá dentro? A gente realiza o acolhimento e orientação às famílias, né, através do matriciamento dos casos graves, severos e refratários. Então, toda criança, quando ela tem um diagnóstico definido de autismo, ela tem que ser classificada, ela tem que ter um grau de classificação. Ou ela entra já no grave, ou ela tem um autismo severo, ou ela tem um autismo refratário. Mas aí dentro, depois da avaliação multi, que os profissionais conseguem ter um diagnóstico mais definido com a especificação mais detalhada. Depois disso, a gente tem as interconsultas, né? Então, o TEACOLE também realiza as interconsultas, que é aquelas consultas que são discutidos casos entre um município e outra. A gente os profissionais fazem bastante essas consultas, interconsultas EAD, né? Fazem um contato com o serviço de outro município e ali eles discutem os casos dessas crianças e os profissionais conseguem se passar todo o quadro, o contexto, os sinais e sintomas, e ali dentro dessas interconsultas os profissionais conseguem chegar assim em alguns diagnósticos mais complexos. São feitos estudo de casos, né? Então, cada paciente, para te elaborar um plano de cuidado, um plano singular terapêutico, tu tem que ter um estudo. E esse estudo ele tem que acontecer por todos os profissionais que atenderam essa criança. As teleconsultas, as consultas conjuntas, né? Que são aqueles pacientes que a gente consegue ter uma consulta de um profissional com o outro, junto avaliando essa criança, né? As consultas domiciliar também acontecem, às vezes por algum motivo a criança não consegue vir, né? E aí se há possibilidade técnica, alguma coisa que a gente consiga falar com os familiares, é importante, a gente também, o próprio serviço tem esse tipo de serviço que a gente possa estar buscando informações e dando assistência para essa família, né? Suporte técnico pedagógico, então a qualificação das equipes, né? Então a gente é aquilo que eu falei, o TEACOLE ele está ali para fazer os matriciamentos e qualificar todos os profissionais e os vínculos familiares para estar dando e prestando o melhor atendimento para essa criança. De forma presenciais ou online, as reuniões, elas acontecem em ambas etapas, né? Depende muito como está organizado o seu plano de ação do serviço. Relatórios mensais de todos os procedimentos realizados. Então, os relatórios mensais são os planos singulares. Então, sempre muito importante, por quê? Porque a gente consegue ter uma noção do quanto essa criança está se desenvolvendo. Essa criança está tendo uma resposta positiva? Essa criança está tendo uma resposta negativa? O que nós precisamos intervir o mais rápido possível? O que a gente, de repente, precisa estar intervindo apenas, talvez, em 1, 2 terapias que são importantes, se desenvolveu em algumas outras etapas e outras não conseguiram se desenvolver. Então, isso é muito importante para que os profissionais consigam debater o que pode estar melhorando em cada atendimento para cada criança individual. E
para finalizar, então, aqui só para deixar uma reflexão, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, a gente não consegue ter um diagnóstico de uma criança ou de um paciente apenas a gente fazendo uma avaliação. O trabalho ele tem que ser em rede, as redes precisam se conversarem, nós precisamos sim contatar outros serviços, né, ou estar lendo ou buscando informações para que a gente consiga ter um diagnóstico o mais rápido definido e o mais indicado para aquele momento. Então é muito importante as informações do acolhimento e da busca ativa, ela é fundamental para nós estarmos então organizando esse plano de cuidado adequado para cada criança. E obrigada.